Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Estamos na quinta-feira, depois da Epifania. Primeira leitura, primeira carta de São João, capítulo 4, versos 19 até o capítulo 5, verso 4. Diz João: aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. Com o salmista vamos rezar o Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repetindo, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O texto do Evangelho, Lucas, capítulo 4, versos 14 ao 22. Escutemos com atenção. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Uma frase muito forte na primeira leitura hoje de São João, da sua carta, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, qual seria para nós a interpretação correta disso que João está falando, quando ele chama de mentiroso aquele que não ama o seu irmão, mas diz amar a Deus? Bom, o que a gente consegue compreender, uma interpretação muito provável disso que João Evangelista está dizendo, aqui no caso da sua carta, é que quando eu percebo que em mim há uma carência de amor pelo próximo, eu estou usando a carência no sentido de falta, tá bom? Carece, precisa, uma necessidade de amor pelo próximo. Quando eu vejo que nesse ponto eu estou devendo, que eu não vejo, eu não consigo amar o próximo, falta em mim esse amor ao próximo. Quando isso acontecer, segundo o que está afirmando aqui o apóstolo João, significa que está faltando o amor de Deus em nós, entendeu? É isso que a gente deve se perguntar. Está faltando o amor de Deus em mim, porque o amor de Deus em mim me impulsiona e me leva a amar o próximo. Aí a gente entende todos os santos. Todos os santos a gente entende a partir disso, desse amor que aqui fala João. Quem não ama o próximo que vê e diz que ama a Deus, que não vê é um mentiroso. Porque se a gente não consegue amar ao próximo, que é o mandamento que Jesus falou para nós, né, que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, do jeito que ele amou. Então, se eu não consigo amar aquela pessoa, se eu não consigo rezar por ela, e aqui eu tô falando, não é questão de gostar, de ser amiguinho, de estar lanchando junto, passeando junto no shopping. Não, o amor mesmo, o amor cristão, o amor que vem de Deus, o amor de entrega, o amor oblativo, o amor que se doa, o amor que não espera recompensa, o amor que faz o bem independente se vai receber algo em troca ou não, o amor que faz apenas o bem, o amor que pratica, que ajuda, que auxilia, que pratica caridade, mesmo se o receptor dessa ajuda, a pessoa que está recebendo esse auxílio da nossa parte, mesmo que ela não retribua, e ainda que ela haja de
com má vontade contra a nossa pessoa. Um resumo: você faz o bem e a pessoa te trata mal. Mesmo que isso aconteça, o amor que nós recebemos de Deus nos leva a continuar amando, a fazer o bem. Seja para quem for, apenas amamos. O samaritano que descia pelaquela estrada, que viu aquele homem que estava ferido, foi o que prestou auxílio, prestou uma ajuda para aquele que estava padecendo, porque tinha sido vítima de assaltantes e foi espancado. O sacerdote, o levita, homens do culto, homens do templo, homens da oração, homens da igreja, evitaram o contato com aquele ferido, por razões muitas vezes até religiosas, de caráter religioso, para não se contaminar, mas esqueceram que acima de tudo está o amor ao próximo, né? Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo, como o próprio Jesus nos ensinou: amai-vos aos outros como eu vos amei. Não pode estar longe da nossa mente e da nossa prática de fé essa prática da caridade. Então, se eu percebo que eu não consigo ter amor por alguém, por alguma pessoa, por algum irmão, eu não amo ele. Falta o amor de Deus em mim. Está faltando o amor de Deus em mim. Então eu preciso fazer o que para isso? Para melhorar. É recordar que antes de eu amar o irmão, antes de eu amar o próximo, Deus já me amou por primeiro. Essa é a fonte. Lá no início da leitura de hoje, versículo 19. Quanto a nós, amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Lembre-se disso. Então, a parte da iniciativa de Deus já existiu, já existe, e Ele nos ama, nos dá esse amor. Se está, então, para nós impossível amar o próximo, não conseguimos demonstrar esse amor, é que a gente fugiu desse primeiro amor. A gente fugiu de Deus. Deus não está falando ao nosso coração. Aliás, nós não estamos dando ouvidos a Deus. Não estamos querendo seguir sua palavra, porque se formos para seguir sua palavra, viveremos, então, na prática, aquilo que Ele nos ensinou. Repito mais uma vez o que aqui já dissemos: os santos são exemplos muito claros para nós disso, desse amor que é praticado, que é vivido pelo próximo, como uma manifestação do amor que se tem a Deus. Porque já está cheio do amor de Deus, por isso ama o próximo. Bom, João conclui dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. E quantos de nós, né? Quantos de nós, para fazer as coisas relacionadas a Deus, a igreja, muitas vezes fazemos num sacrifício, num esforço, mas parece que vai ter parece um parto de tão difícil que é conseguir alguma coisa. Para tudo a gente consegue tempo, para tudo a gente consegue fazer as coisas, a gente se empenha. Não há problema, não há cansaço, não há chuva e não há sol quente que atrapalhe. Agora, relacionados à coisa de Deus, sempre nos queixamos, sempre reclamamos, sempre achamos muito difícil. Mas por quê? Por que é um peso para nós? Porque é um peso da igreja. Quando tem as solenidades, porque o padre tem que insistir com o povo que é preceito, para a pessoa cumprir e ela participar. Porque as pessoas muitas vezes, se não tiver esse empurrão e não vir por dever de cristão, de católico, ela não vem. E aí ela fica fazendo perguntas se tal celebração é uma celebração que já cumpre preceito, coisas do tipo. E tudo parece que o que ela faz, vamos nos colocar nessa mesma situação, vamos falar de nós. E tudo que a gente faz, parece que a gente está fazendo um favor para Deus, né? Olha, eu fui lá rezar, hein? Então o Senhor fica descansado a semana, tranquilo comigo, porque eu já te dei atenção. É como se Deus precisasse da gente. Então tudo que a gente faz na igreja, faz por Deus. Às vezes a gente faz com uma má vontade e quando faz, é um esforço. Nossa, eu quando ouço alguém dizer assim, eu tenho que ir na missa hoje, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer leitura, eu tenho que tocar violão na missa, eu tenho que servir na missa, eu tenho como um fardo, é muito ruim. João diz aqui no final, os mandamentos de Deus não são pesados.
Se o amor de Deus está em mim, se o amor de Deus está em nós, se torna suave fazer as coisas para Deus. Jesus está lá na sinagoga, lê uma profecia de Isaías, depois que ele termina, ele faz uma explicação e diz que tudo aquilo que ele leu ali sobre o Messias que haveria de vir, se cumpre nele. Lembre-se que nós estamos na semana depois da Epifania, então os textos do Evangelho vêm nessa direção, são como várias epifanias sobre a vida de Jesus. Agora aqui na sinagoga, então, há uma manifestação, e da boca do próprio Jesus, de que o que se diz lá na profecia se cumpre nele, se manifesta nele. Ele é uma epifania, ou seja, uma manifestação daquilo que está em germe, que está em anúncio, em promessa em profecia no Antigo Testamento, se concretiza em Jesus. A manifestação de Deus em nossa vida se dará de maneira muito clara, acontecerá se nós então vivermos de fato o que Deus pede e espera de nós. Amemo-nos uns aos outros, vivamos a prática da caridade, vivamos o amor cristão para sermos de fato reconhecidos como pertencentes a Deus. Não adianta querer ludibriar, querer enganar a Deus, porque nós não vamos enganá-lo. Que o nosso amor seja sincero, nosso culto para agradar a Deus parta de um coração que realmente crê. Como diz ali no final da primeira leitura, a nossa fé, a fé que nós temos em Deus é que nos faz vencer o mundo, porque essa fé em Deus faz com que o amor de Deus que a gente professa chegue até nós e esse amor nos enchendo, nos impulsiona em missão para testemunharmos a Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cura eternamente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.